E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para o terceiro vídeo para a gente fechar serviços públicos. Esse vídeo é especificamente para falar de parcerias público-privadas, tá? Sendo bem franco contigo, esse assunto ele não está em todo o edital de concurso, tá? Ele não é dos assuntos mais cobrados, mas ele guarda uma série de detalhes que faz com que o examinador possa trazer questões muito difíceis aqui. Por isso eu achei que a gente merecia um vídeo exclusivo só para falar de parcerias público-privadas. Esse vídeo ele não fala todos os detalhes das parcerias, porque tem muita coisa. Aqui eu fiz um apanhado daquilo que é mais relevante para você fazer uma prova com segurança, uma prova que cobre esse assunto, claro. Beleza? Vamos falar então das parcerias público-privadas. E nós começamos aqui com um esquema para você entender como elas se situam, tá? Olha só. Primeiro nós temos as concessões, perfeito? O que nós vimos no vídeo passado foram as concessões comuns regidas pela 8987, tá? E como eu adiantei naquele vídeo, nessas concessões comuns, a remuneração ocorre apenas com as tarifas pagas pelos usuários do serviço público, tá? Então quando o poder público vai lá e privatiza, né, que coloquei entre aspas aqui, porque ele, na verdade ele não privatiza, o que ele faz é uma concessão do serviço público. Ele vai lá e concede o serviço público ali dos aeroportos, por exemplo, que o governo Bolsonaro está fazendo bastante agora. Nessa situação específica, veja bem, quem vai pagar por essa concessão, quem vai pagar por todo o investimento que a concessionária vai fazer ali, é você quando for viajar de avião, através das tarifas. Toda vez que você vai viajar, você paga lá uma tarifa, uma taxa de embarque, que o nome é taxa, mas tem natureza jurídica de tarifa ali, e nesse caso é isso que vai remunerar toda a prestação do serviço ali, toda a prestação daquele serviço público, inclusive a eventual construção de obra pública, tá? Isso é uma concessão comum. Nas concessões especiais ou parcerias público-privada, isso pode cair na sua prova com esses dois nomes, tá? Por isso é bom você saber que a parceria público-privada tem esse nome também de concessão especial. Nesse caso, o poder público, ele também vai aportar recursos, tá? E de duas formas diferentes, conforme as duas modalidades. Se for uma concessão patrocinada, nesse caso, nós teremos as tarifas dos usuários do serviço público, mais as contraprestações do poder público. Então, veja bem, nós teremos aqui, vamos dizer assim, duas fontes de recurso para a concessionária, para a parceira privada aqui, tá? De um lado, os particulares vão lá e vão pagar as tarifas. Então, por exemplo, imagina que esse mesmo aeroporto que eu estou dando exemplo, ele seja concedido através de uma parceria público-privada. Nesse caso, você, usuário, vai lá e paga a tarifa e o poder público também fará alguma contraprestação aqui para a concessionária. Essa é a modalidade de concessão patrocinada. Temos ainda a concessão administrativa, que também é uma PPP, claro, é que a PPP nós temos duas modalidades. Nessa concessão administrativa, somente temos contraprestação do serviço público. Essa concessão administrativa, ela ocorre naquelas hipóteses em que o serviço público, ele não costuma ser remunerado mediante tarifa, tá? Por exemplo, imagine uma hipótese aqui, presídio, tá? Olha só, os presidiários pagam uma tarifa para estarem lá presos? Talvez fosse até bom se pagassem, né? Mas não pagam, tá? Só quem banca todo o custo da penitenciária é o poder público. Caso o poder público queira fazer uma PPP, será possível fazer uma concessão patrocinada? Não, só se os presos fossem pagar a tarifa, que obviamente nunca vai ocorrer. Então, nesse caso, se queremos fazer uma PPP de um presídio público, será aqui uma concessão administrativa, porque é o poder público que bancará, no fim das contas, toda a prestação daquele serviço. Vamos lá. Só ver aqui o que diz exatamente a lei. No caso é a Lei 11.079 de 2004. Olha só, parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a 8987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, olha só, adicionalmente, tá? Então, nós temos a tarifa do usuário mais a contraprestação do poder público.
Já aqui, ó, na concessão administrativa, é o contrato de prestação de serviços, e aí olha que interessante aqui a sutileza da lei. Foi bem escrito nesse aspecto a lei. Aqui, ó, a lei fala concessão de serviço público, ou seja, deixou claro que a concessão patrocinada é serviço público mesmo, serviço público próprio, tá? Já aqui falou só prestação de serviço, porque vai ocorrer aqui muitas vezes o que chamamos de serviços administrativos. Por exemplo, é o caso da penitenciária mesmo, sabe? A penitenciária não é uma utilidade que a população vai usufruir, vamos dizer assim. Se não é esse o caso, não é um serviço público propriamente dito, é um serviço administrativo ou um serviço público impróprio, se você preferir, tá? Então, nós teremos essas concessões administrativas aqui, nessa hipótese de prestação de serviço, de que a administração pública seja usuária, direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Perfeito? Vamos lá, essas são as duas modalidades. Vamos ver algumas diferenças entre essas duas modalidades, entre a concessão patrocinada e a concessão administrativa. As diferenças conceituais, elas se concentram em 2 pontos, tá? E eu quero que você preste atenção nesses 2 pontos. Olha só. Primeiro, é quanto ao objeto da parceria. E aí é o que eu adiantei para você aqui. Na parceria patrocinada, tem como objeto a prestação de serviço público. Já na PPP administrativa, pode ser a execução de serviços públicos ou de serviços administrativos prestados pelo Estado. Perfeito? Então nós já temos essa diferença de objeto. O objeto aqui da PPP administrativa, ele é mais amplo, tá? Justamente porque nós caímos em situações como naquele exemplo que eu acabei de dar do presídio. É impossível fazer um presídio por parceria patrocinada. Já por parceria administrativa é plenamente possível, sim. Outra diferença é quanto à remuneração. E aí a gente já viu lá naquela tabela grandona, tá? Olha só, enquanto na PPP patrocinada o concessionário será remunerado por meio de tarifa e dinheiro do orçamento, ou seja, tarifa aqui paga pelo usuário e dinheiro do orçamento é dinheiro do poder público, né? Além das demais modalidades de contraprestação indicadas no artigo 6º da Lei 11.079, na PPP administrativa, o concessionário será remunerado integralmente pelo Estado, orçamento ou uma das formas do artigo 6º, não havendo previsão de cobrança de tarifa dos usuários, tá? Então, todas essas hipóteses em que não temos como cobrar tarifas dos usuários, podemos fazer concessões administrativas aqui, ok? A PPP, que não é a patrocinada, a PPP administrativa. Vamos lá. Restrições para os contratos de parceria público-privada. Podemos fazer contrato de parceria público-privada? Claro que podemos, é o objeto dessa aula. Contudo, temos algumas restrições aqui, tá? Que estão um pouco esparsas na lei, nós reunimos tudo aqui para ficar um estudo bem simples, bem rápido. Olha só, primeiro nós temos restrições quanto ao valor, e isso aqui mudou recentemente em 2017, tá? Até 2017 o valor mínimo era de 20 milhões, agora esse valor mínimo é de 10 milhões de reais. Presta muita atenção que o examinador vai querer falar aqui que é valor máximo, e não é, tá? É valor mínimo, perfeito? O valor mínimo para fazer uma PPP em qualquer das modalidades é 10 milhões de reais. Quanto ao tempo, a PPP, ela tem o prazo mínimo de 5 anos e o prazo máximo de 35 anos. E aí você vai prestar atenção que esse prazo máximo de 35 anos já é incluindo eventuais prorrogações do contrato, tá? Esse prazo máximo aqui é máximo de verdade. Ah, e se a mesma concessionária, em alguma hipótese, ela pode ficar mais de 35 anos? Pode. A gente pode relicitar aquela concessão e, eventualmente, a mesma concessionária ganha novamente. Mas aí é um outro contrato administrativo, tá? Dentro daquele mesmo contrato, o máximo é 35 anos. Quanto à área de atuação, a PPP não pode ser utilizada para a delegação de atividades de poder de polícia, claro, são privativas do Estado aqui.
Regulação, mesma coisa. Jurisdicional, mais ainda. Você não vai ter um fórum, conceder um fórum, obviamente, né? E de outras atividades exclusivas do Estado, pois são serviços indelegáveis. Aqui é uma limitação tanto quanto óbvia, que não é nem sequer apenas das PPPs, é uma limitação aqui para toda e qualquer concessão, né? E também quanto à matéria, não é cabível parceria público-privada que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Veja bem, presta muita atenção, é vedado aqui se for o objeto único, tá? Se não for o objeto único, se esse objeto for uma das partes da parceria, vale sim. A ampla maioria das parcerias público-privadas existem justamente para fazermos uma obra pública e, com base nessa obra pública, termos uma concessão de serviço público. Então, essa vedação aqui ocorre só se for objeto único, perfeito? Só se for objeto único. Vamos lá. Vamos ver agora algumas especificidades dos contratos das parcerias público-privadas, tá? São muitas, eu reuni aqui o que tem de mais importante. Olha só. Primeiro, nós temos uma repartição de riscos entre as partes aqui. Essa é uma das previsões mais interessantes e, em certo modo, até mais criticadas das parcerias público-privadas. Olha só. Essa repartição de riscos é inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica extraordinária. Perceba que nesses contratos, ambos os parceiros devem se responsabilizar por todos os prejuízos ocorridos na sua execução, tá? Podemos então sim ter uma repartição de riscos aqui entre as partes. O poder público pode assumir para si alguns riscos que naturalmente seria da empresa privada. Isso é possível aqui nas parcerias público-privadas. Esse dispositivo ele é especialmente criticado porque ele dá margem para algumas hipóteses de corrupção, né? Pode ser que essa concessionária, ela tente fazer lobby para ter um contrato aí em que o poder público assuma esses riscos. Por isso que esses contratos de PPP devem ser especialmente fiscalizados, tá? E mais. Os fatos que caracterizam a inadimplência pecuniária do poder público também devem estar no contrato, tá? Porque olha só, como o poder público aqui vai ter que pagar, vai ter que dar uma contrapartida, né? Vai ter uma contraprestação, é bem possível que ele fique inadimplente. E aí, nesse caso, os modos e os prazos de regularização já devem estar previstos no contrato e, quando houver, a forma de acionamento da garantia prestada pela administração. Essa é uma outra característica específica aqui das PPPs. Nas PPPs, o poder público pode prestar garantias, tá? E aí o contrato já tem que prever como será o acionamento dessa garantia. E mais, o contrato também deve conter os critérios objetivos de avaliação de desempenho do parceiro privado, não se admitindo a manutenção do ajuste com empresa que não cumpra as metas de eficiência previamente estipuladas no contrato. A parceria público-privada deve conter metas de eficiência para o parceiro privado e deve ter critérios objetivos para que seja aferida essa eficiência. E o compartilhamento de ganhos econômicos efetivos com a administração pública. Interessante isso daqui, acompanhe o raciocínio. Decorrentes da redução de risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo concessionário. Trata-se de uma forma de redução de custos do serviço para o Estado. Olha só essa hipótese aqui. Quando a empresa concessionária ela vai pegar um empréstimo, o banco, enfim, o agente financeiro que realiza esse empréstimo, ele vai, obviamente, analisar qual é o risco daquela concessionária não pagar. Quanto maior for o risco, maior serão os juros. O que acontece? Aqui nas PPPs, nós podemos ter uma série de garantias prestadas pelo poder público. Essas garantias vão diminuir o risco daquele que tá dando o empréstimo, da instituição financeira. Se essas garantias diminuem o risco, os juros também diminuirão. Nesse caso, já prevê a lei que a administração pública ela também deve auferir ganhos econômicos com essa diminuição dos juros que decorreu da diminuição dos riscos do negócio.
Perfeito? Ou seja, já que faremos aqui uma espécie de capitalismo sem risco para para a instituição financeira, nesse caso a instituição financeira vai cobrar menos juros e uma parte dessa redução de juros reverterá para a própria administração pública. É isso que prevê esse dispositivo e o contrato da PPP já deve prever as regras para esse ressarcimento aqui do poder público. Ok? As PPPs também contam com critérios específicos de julgamento, tá? Olha só, a PPP, como é uma concessão, ela deve também ser licitada, também na modalidade concorrência, como as demais concessões. Contudo, nós temos algumas regras aqui de julgamento que são específicos, que são diferentes daquelas regras que a gente estuda lá na Lei 8666. Olha só. Quais são aqui os critérios de julgamento, então? Primeiro, menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Esse é o primeiro critério e é o critério mais benéfico para os usuários, inclusive, né? Vai ganhar a concessão aquela concessionária que apresentar aqui a proposta de menor tarifa para os usuários. Depois, outro critério possível. Melhor proposta em razão da combinação do critério de menor valor da tarifa, que é o daqui de cima, do serviço a ser prestado, com a de melhor técnica. Aqui, para entender direito esse dispositivo, você tem que entender bem como se dá essa proposta de melhor técnica lá na Lei 8666, tá? Quando nós tivemos a nossa aula lá, foi falado que nessa proposta de melhor técnica, o poder público que está realizando a licitação, ele dá uma nota para a técnica apresentada pelo licitante, sabe? E aí essa nota, claro, ela pode ser destrinchada em vários critérios diferentes, enfim. No fim das contas, você chega numa nota, você chega num número. Esse número é ponderado com a outra nota que é dada lá na Lei 8666 para a melhor oferta. No caso aqui, vai ser ponderado com o menor valor da tarifa. E aí vamos chegar ao licitante vencedor. Perfeito? Se você fica com dúvida aqui em como se dá essa melhor proposta, eu recomendo que você volte lá e estude as regras lá da 8666, que é onde vai estar especificado isso daqui para você. Perfeito? Outro critério é menor valor da contraprestação a ser paga pela administração pública. Veja bem, aqui na PPP nós temos a contraprestação do poder público, não é verdade? É verdade. Portanto, esse pode ser o critério aqui para vencer a licitação. E o outro é a combinação entre o menor valor da contraprestação e a melhor técnica. Mais uma vez, aqui também é de acordo com os pesos estabelecidos no edital, conforme aquele critério de notas ponderadas que eu já expliquei lá na aula das licitações. Perfeito? Mais um assunto aqui, mais uma especificidade das PPPs para a gente, essa é bem importante para fins de prova, são as garantias que podem ser prestadas pelo poder concedente. Olha só, lá na Lei 8666 nós temos garantias, só que essas garantias elas são prestadas pelos licitantes, tá? É o licitante que presta uma garantia para a administração pública. Aqui na parceria público-privada nós temos a hipótese em que a administração pública é que presta uma garantia para o licitante. E, veja bem, em uma mesma PPP nós podemos ter garantias das duas partes, tá? Tanto a administração pública presta essas garantias que nós vamos analisar agora, quanto o particular presta garantias também. Vamos lá, vamos ver quais são as garantias que o poder concedente aqui presta. Olha só, tá no artigo 8º da Lei 11.079. As obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante, e aí 2 pontos. Inciso 1, vinculação de receitas, observado o disposto no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Esse inciso 4 do artigo 167 é o que traz para a gente, positivado, um princípio lá do direito financeiro, tá? Que é o princípio da desvinculação de receitas. Em regra, as receitas, especialmente dos impostos, e aí você estuda isso lá em direito tributário também, não são vinculados, tá? Porém, para fazer parcerias público-privadas, desde que respeitado o que está escrito lá no inciso 4 do artigo 167 da Constituição, é possível sim essa vinculação de receitas. 2.
instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. Podemos ter um fundo especial aqui para garantir as PPPs. Na esfera federal, nós já temos esse fundo, e é um fundo, inclusive, que a lei fala que o valor total dele é de 6 bilhões de reais. É um fundo bem grande, inclusive. E esse fundo é justamente o fundo garantidor das parcerias público-privadas aqui, tá? 3. Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público. Bem importante essa parte final que eu sublinhei aqui, tá? Porque olha só, o poder público ele pode contratar um seguro-garantia. Ótimo. Quem faz esses seguros-garantias são instituições financeiras, tá? São companhias seguradoras. Contudo, se o poder público contratasse esse seguro-garantia de um banco estatal, seria, no fim das contas, o poder público garantindo a si mesmo. Imagine que esse seguro-garantia fosse contratado lá na Caixa Econômica, lá da Caixa Seguros. Olha só, seria a própria União pegando uma garantia com uma entidade que, no fim das contas, pertence a essa União. Então, seria uma falsa garantia, né? Por isso que a lei proíbe essa contratação aqui com instituições financeiras, com companhias seguradoras que sejam controladas pelo poder público. E mais, também podemos ter garantias prestadas por organismos internacionais, legal, ou instituições financeiras, mais uma vez, que não sejam controladas pelo poder público. Mesma razão de ser lá do inciso 3. Inciso 5. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. Olha só, pode ser que se crie uma empresa estatal apenas para fazer essas garantias em parcerias público-privadas. Essa empresa estatal ainda não foi criada, tá? Não existe na prática, mas existe a previsão aqui do inciso 5. E o inciso 6, deixando claro que esse é um rol exemplificativo, porque também podemos ter outros mecanismos de garantia admitidos em lei. Ok? E aí, mais um assunto aqui pra gente é o que é a sociedade de propósitos específicos. Esse é o assunto final aqui pra gente fechar as PPPs, tá? O que é essa sociedade que responde também pela sigla de SPE? Olha só. Vamos ler o artigo 9º da lei que ele explica pra gente. Antes da celebração do contrato, então olha só, até sublinhei aqui porque é importante. Essa sociedade de propósitos específicos, ela vai ser criada depois da licitação e antes da celebração do contrato, tá? Vai ser constituída essa sociedade que será incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Olha só como é que funciona. Imagina o seguinte, o poder público vai lá e vai conceder, através de uma PPP, um determinado aeroporto. Perfeito? Perfeito. No edital da licitação, já vai estar lá previsto que a empresa ou consórcio de empresas vencedora terá que criar uma sociedade de propósito específico, que é um CNPJ próprio, tá? É uma pessoa jurídica própria com patrimônio próprio, justamente para prestar esse serviço público através dessa parceria público-privada. Essa sociedade de propósito específico é quem assina o contrato da PPP, tá? Não é a empresa ou o consórcio de empresas que venceu a licitação. A empresa ou o consórcio de empresas que tiver vencido a licitação vai formar essa sociedade de propósito específico e essa sociedade de propósito específico é que vai assinar o contrato no fim das contas, tá? Por isso que ela é formada antes da celebração do contrato. Parágrafo 1º. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública. Claro, porque senão uma empresa poderia vencer a licitação, formar a sociedade de propósito específico e depois vender essa sociedade de propósito específico para uma outra empresa qualquer. O parágrafo 1º fala que isso até é possível, mas temos que ter a autorização expressa do poder público aqui, nos termos do edital e do contrato, e observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 37, do artigo 27 da Lei 8987, ok? Mais algumas regras específicas aqui para essa sociedade.
A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta. Quando a lei fala companhia aberta, está falando de sociedade anônima, tá? Que é sociedade formada por ações, que inclusive pode ter negociação no mercado, ou seja, pode ser que essa sociedade de propósito específico aqui distribua ações da Bolsa de Valores, e aí você vai lá e seja acionista de uma sociedade que compõe uma parceria público-privada. Esse cenário é possível, tá? Porém, presta atenção, poderá assumir a forma de companhia aberta, não deverá, tá? Então pode ser sim que seja uma companhia limitada, mas pode ser uma companhia aberta. A lei aqui deu essa possibilidade para os agentes que vão formar a sociedade de propósitos específicos. E o parágrafo 3º, a sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, tá? Para ajudar a memorizar aqui, é interessante que você saiba a razão de ser desse dispositivo, tá? A razão de ser desse dispositivo aqui é a seguinte: essa sociedade de propósito específico, ela está prestando um serviço público, correto? E um dos princípios da concessão de serviço público é o princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos. Então, olha só, se é essa sociedade que vai ficar responsável por prestar o serviço, ela deve obedecer a padrões de governança corporativa e também adotar contabilidade e demonstração financeira padronizada. Por que disso? Porque aí qualquer um que eventualmente tenha que assumir essa sociedade, e até mesmo o Estado, se for preciso, conseguirá geri-la, justamente porque ela já segue padrões de contabilidade, demonstração financeira e governança corporativa. Ou seja, vamos deixar a sociedade de propósito específica bem padronizadinha, porque aí se eventualmente alguém no futuro tiver que assumir o controle dessa sociedade, será mais fácil essa tarefa. Perfeito? E, para fechar essa nossa aula aqui, analisando o parágrafo 4º e parágrafo 5º. Olha só, o parágrafo 4º. Fica vedado à administração pública ser titular da maioria do capital votante da sociedade de que trata esse capítulo. Aí é até interessante você fazer a interpretação contrária ao senso aqui. É proibido que a administração pública tenha a maioria do capital. O que quer dizer que a administração pública pode sim ter parte do capital dessa sociedade de propósito específico, só não pode ter a maioria. E o parágrafo 5º, a vedação que a gente acabou de ver, não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento dos contratos de financiamento, tá? Olha só, você tem que entender um pouquinho aqui o mecanismo financeiro que ocorre. No contrato de financiamento, é bem comum até que empresas façam contratos de financiamento assim, já fica estipulado que se quem pegou aquele financiamento não adimpli-lo, não pagá-lo, ou aquele que concedeu o financiamento receberá ações daquele inadimplente, tá? Então, olha só, a sociedade de propósito específico pega um financiamento, não paga, o banco que deu o empréstimo, ele já vai pegar ações dessa sociedade. Imagine que seja um banco estatal, imagina que seja o BNDES, por exemplo. Se for o BNDES, pode ser que o BNDES, ao assumir ações dessa sociedade de propósito específico, ele se torne o acionista majoritário. Nessa hipótese, será possível sim, até porque vedar essa possibilidade seria fazer com que esses empréstimos prestados por bancos estatais ficassem sem uma garantia efetiva. Perfeito? Essas são as regras mais importantes que você tem que saber sobre parcerias público-privadas para ir bem em uma prova de concurso. Perfeito? Espero que esse vídeo aqui tenha sido muito útil para você e vamos juntos!